Oi, queridos, tudo bem? Eu sou Suiane Lameira, do Rotina Jurídica, e hoje eu vim falar sobre mapa mental, porque eu postei essa foto no meu Instagram e eu recebi muitas mensagens acerca do mapa mental, dúvidas, perguntas, gente querendo dicas de como fazer ou até mesmo de como começar, e aí eu decidi fazer esse vídeo. Inicialmente, a ideia era colocar nos stories no Instagram, né? Só que eu achei que dessa forma ele ia ficar muito mais explicado e muito melhor para sanar todas as dúvidas de vocês. Como que se começa um mapa mental? Primeiro eu vou explicar o que é um mapa mental. Normalmente, ou via de regra, nós não fazemos mapa mental para qualquer coisa. Fazemos um mapa mental quando a gente precisa, né, esquematizar um determinado assunto de uma determinada forma. E é muito melhor para a gente se a gente fizer um mapa mental, a gente consegue visualizar melhor. Então, é um método de aprendizagem ao qual a gente vai visualizar melhor um determinado assunto. Eu inicio sempre o mapa mental em casos de procedimentos, de tramitação processual. Por quê? Porque eu acho que é muito mais fácil a gente visualizar a tramitação processual de uma determinada coisa, né, de um determinado recurso, ou o próprio trâmite processual, quando a gente tem um mapa mental, porque parece que a gente consegue organizar a ideia de um determinado artigo. Esse mapa mental aqui, ele é feito com base no artigo 1030 do CPC. Aqui. E, claro, eu inicio com o artigo 1030 e, posteriormente, eu analiso doutrinas, busco informações acerca desse 1030, do recurso especial, do recurso extraordinário, e assim eu consigo colocar outros artigos. Inclusive, no próprio 1030, tem outros artigos que a gente utiliza, né, para poder embasar também a tramitação processual desses recursos, desses dois recursos. Aqui está o mapa mental. Quando a gente olha à primeira vista, a gente acha que é uma bagunça sem fim, né? Mas eu acho interessante imprimir dessa forma, porque fazer as setinhas e as marcações à mão faz com que você estude também. O que eu faço? Eu imprimo assim, eu marco com alguma coisa, nesse mapa aqui foi um quadrado, mas eu normalmente marco com alguma coisa o início e se houver um fim, né? Como nesse caso a gente tem diversos fins, porque temos diversos tipos de tramitação depois da contrarrazão no próprio tribunal de origem, eu não marquei um fim, eu só marquei o início. E aí, quando eu imprimo, eu já sei que esse daqui é o início. E aí eu puxo uma setinha para o próximo passo. Então, o início é interpor o recurso. E qual é o próximo passo? Que vem depois? Contrarrazão. E aí eu venho com uma setinha. Inicialmente, eu faço a lápis, as setinhas, para ver se eu sei realmente a tramitação processual. E aí, depois, eu passo a caneta, né? Confiro se tá certo e vou passando a caneta. Uma coisa que todo mundo me pergunta é em relação às fontes. Opa. Essa fonte, elas não têm no Word. E aí, como que eu faço para ter? Muito fácil. Você vai vir aqui no da fonte. Assim que a gente entra no da fonte, é porque eu já tinha apertado o caligrafia. Mas assim que a gente entra no da fonte, ele já vai ter algumas fontes em destaque. Nesse caso, né, no dia de hoje, são essas. Mas você tem a possibilidade de ter mais fontes, como aqui, ó, caligrafia. Aí você vem em caligrafia, escolar, manuscrito, tem até Allen. E aí você vai selecionar a que você mais gosta para baixar. Eu já tenho essa. Essa daqui é a que está no título desse mapa mental. E essa daqui é a que está escrito contra razões no tribunal de origem.
Vamos ver uma nova. Tem algumas que são legais, mas eu já tenho. Vou selecionar essa daqui, Santin. E aí eu vou baixar aqui, ó. E é de graça. E vai gerar um arquivo zipado, ó, aqui no cantinho. Eu vou clicar em cima dele, ele vai abrir. Aí você vai vir aqui nesse papelzinho com A e vai clicar 2 vezes. Vai abrir essa outra janela e eu vou apertar aqui, ó, instalar. É só clicar uma vez, eu cliquei 2. Pronto, já foi, tá instalado. Vou fechar. E aí eu vou vir aqui no Word. Ó, vou mudar o título para vocês verem. Vou vir aqui e vou escrever o nome da letra que estava lá, ó, Santin. E pronto. Modifiquei a letra. Bom, provavelmente deu um erro porque já tinha... Porque já tinha não, porque o... Aqui. As caixas de texto ficaram em cima. Olha. Existem letras que são maiores e letras que são menores. A que estava anteriormente, ela é menorzinha. Então, eu tinha espaço para colocar a caixa de texto mais para cima. Nesse caso aqui, a caixa de texto ela tem que ficar um pouco mais para baixo para conseguir acertar a letra da melhor forma possível. Essa letra é linda, né? Vou utilizar no meu próximo mapa mental, com certeza. Tá, agora nós vamos para caixa de texto. Isso daqui, olha, são caixas de texto. E como é que a gente faz isso? Vou selecionar tudo. Eu vou apagar. Opa. Vou selecionar aqui, ó, inserir. Caixa de texto. Caixa de texto simples. E aí eu vou colocar o que eu quiser. Início, vamos botar. E tá vendo que ele fica num quadrado. Então, pra gente tirar esse quadrado, você vai tirar contorno, aqui, sem contorno. E preenchimento, você também vai tirar o preenchimento, porque ele não vai ficar branco, ele vai ficar em cima de alguma coisa, vai ficar transparente. Melhor falando, né? Ah, tem que ser outra caixa de texto para fazer isso. Ó, tá vendo? Ela fica transparente. Eu ainda tô dentro da caixa de texto e eu consigo passar ela por cima. É mais fácil fazer dessa forma quando você for realocar todas as caixas de texto, porque, como vocês viram, são várias caixas de texto e às vezes você vai escrevendo, colocando num determinado espaço e não fica legal no final, então você tem que realocar elas da melhor forma possível e aí você precisa que o contorno, né, o contorno não, o fundo dela esteja transparente. Aí, beleza, aqui eu fiz o início, né? Tem o título, claro, mas eu estou ensinando só a caixa de texto. E o que eu faço no início? Eu vou acrescentar uma forma que vai destacar o início. Pode ser qualquer forma. Ó. E assim que você faz a forma, ela fica assim, azul. E aí você tem que tirar o preenchimento de dentro, ó. Sem preenchimento. E aí ela vai ficar vazia. E o contorno eu coloco preto. Eu sempre faço tudo preto. E no final só que eu marco o que tiver que marcar e coloco cor no que tiver que colocar cor. Aí eu marquei o início e aí eu vou começar a fazer o mapa mental. Se vocês quiserem colocar seta, tem seta no Word. Aí você vem aqui, coloca em preto, ou vocês que sabem, e aí você cria essa setinha, tá vendo? E cria outro balãozinho. Vamos colocar aqui que essa carinha seja
outra caixa de texto, e aí você vai ligar uma outra. Mas como eu falei, eu prefiro fazer as setinhas à mão mesmo. Agora eu vou voltar e vou explicar um pouco desse mapa mental e como é que a gente coloca ele de uma forma que não fique visualmente poluído. Então, o que eu fiz? Das contrarrazões no próprio tribunal, a gente tem diversas hipóteses. Essa, essa, essa e eu tenho essas hipóteses das contrarrazões, os próximos passos das contrarrazões, o que pode acontecer após as contrarrazões. E como vocês podem ver, ficou tudo ao redor das contrarrazões. Por quê? Porque se eu, por exemplo, tivesse colocado essa caixa de texto aqui, tivesse colocado ela aqui, eu ia ter que fazer uma seta muito grande e essa seta, ela ia causar uma poluição visual muito feia. Olha. Tá vendo? Ela nem fica legal, ela passa por cima da outra. Então ia ficar muito feio e ia poluir visualmente. Por quê? Porque eu ia puxar uma seta pra cá, uma seta pra cá, outra pra cá, ia ficar uma seta em cima de outra seta. E aí ia perder a finalidade do mapa mental, que é facilitar a aprendizagem, porque não ia facilitar. Pelo contrário, ia deixar você mais confuso ainda. Então, eu coloco tudo ao redor. A mais longe que ficou foi essa daqui. E aí eu puxei uma setinha por ali. Outra coisa que você tem que pensar, se você for fazer igual a mim, é que você precisa deixar espaço para as setas. Aqui, eu fiz uma setinha assim. Tá vendo que eu deixei um espaço? Você precisa deixar espaço entre as coisas para vocês colocarem a seta, porque senão não faz sentido nenhum, vai ficar essa bagunça e vocês não vão entender nada. Porque quando você olha assim, tá uma bagunça. E só vai ficar legal mesmo quando você colorir, quando você colocar as setas aqui, o que eu falei, tá vendo? Então, você precisa deixar esses espaçozinhos, tá vendo? Para colocar as setas. Ó, aqui é a minha setinha maior, que é o que tá mais longe. E a única seta que se cruza é essa daqui. E eu não gostei aqui no cantinho, tá vendo? Interposto e o tribunal de origem. E eu não gostei, mas era necessário, porque esse mapa mental ele tem muita informação. Então, eu não tive outra opção senão essa, né? Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você está assistindo esse vídeo e não foi no meu perfil, vai lá. Tem um monte de coisa legal. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. E se vocês tiverem mais alguma dúvida, eu vou deixar nos stories uma caixinha de texto para que vocês coloquem as dúvidas de vocês. Eu vou respondendo as dúvidas de vocês no próprio story. E aí eu deixo destacado lá, tá? E é isso. Qualquer dúvida, é só me perguntar. Espero que eu tenha ajudado vocês. Espero que vocês tenham entendido o que é um mapa mental, como fazer um mapa mental. E é isso. Beijos.